Fala dinâmicos, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar os passos da modelagem desse ambiente aqui, tá? Lembrando que não é um ambiente que vai ser executado, tá? Nada desse projeto vai ser executado, são situações que eu criei para poder mostrar aqui a modelagem nesse vídeo, tá? Então nada disso aqui é real. Vamos à modelagem. Como sempre, eu gosto de deixar as marcações aqui para usar como referência aqui com a ferramenta Scala, tá? É o meu jeito de trabalhar. Você pode usar aí, criar volumetria ou, enfim, ir decidindo ali na hora. Eu gosto de deixar as linhazinhas aqui marcadas, tá? E eu já deixo também aqui uma tecla de atalho para não ficar poluindo a tela aqui. Eu consigo habilitar a hora que eu precisar, tá? Vamos começar aqui pelo revestimento do piso. Eu já separei aqui todos os blocos que eu vou usar nessa cena. Então, vamos colocar o nosso bloco de revestimento aqui. Eu vou dar uma rotacionada nele aqui, porque eu quero ele nesse sentido, tá? Eu quero que a primeira peça comece aqui, está do lado da porta. Se eu entrar aqui no grupo, eu rotacionei ela. Se eu entrar no grupo, ele me mostra aqui o ponto de origem desse bloco aqui, tá? Desse componente aqui na modelagem. Está do lado de cá. Eu posso aqui dar uma escala aqui, ó, negativa. E aí, se eu entrar no grupo, o ponto de origem dele está do lado de cá. Isso pode me facilitar aqui na hora de posicionar o bloco, tá? Tanto faz. Ou você também pode, aí, depois de ocupar toda a sua área aí, posicionar certinho a peça que você quer, também funciona, tá? A forma de trabalhar aí é como você achar que é mais interessante. Vamos dar a escala aqui. Eu já vou habilitar aqui uma amarração, tipo de amarração transpasse 50%. Aqui eu vou precisar posicionar ele certinho, tá vendo? Vamos terminar de ocupar essa área aqui. Legal. Todos os blocos de revestimento eles são preparados para usar a função revestimento externo, que é uma função nativa do SketchUp, tá? Então, se eu abrir aqui a bandeja padrão informações de entidade, ele mostra que esse bloco aqui é um componente, tá? Se eu apertar o botão direito, revestimento externo, ele já transforma esse bloco em um grupo sólido, ou seja, ele está pronto para renderizar. O que significa isso? Ele já está levando esse mapeamento que você está vendo aqui na viewport, ele está levando para os renderizadores, tá? Então vai ficar certinho na hora de renderizar. E por ser um grupo sólido, ele já está pronto para receber recorte através das ferramentas de sólido do próprio SketchUp, tá? Ou de outros plugins aí que você preferir usar. Eu vou fazer o recorte aqui usando ferramentas de sólido, tá? Então é o mesmo tamanho aqui da sala, eu vou usar a referência aqui mesmo das paredes, ó, vou fazer um retângulo aqui, vou extrudar ele, transpassando aqui, ó, sobrepondo aqui o bloco do revestimento, vou selecionar tudo e criar um grupo, tá? Por ser uma modelagem simples, quando eu crio um grupo, ele já é um grupo sólido, tá? Eu vou selecionar os dois sólidos, deixa eu dar um hide aqui na parede, por exemplo, no piso, ó. Então eu tenho dois sólidos aqui, tá vendo? Essa referência de recorte e o bloco do revestimento. Eu vou selecionar os dois sólidos, botão direito, ferramentas de sólido, interseccionar. E aí ele já fez o corte para mim certinho ali do tamanho que a gente precisa, tá? Vamos mostrar o resto do modelo aqui agora. Beleza, vamos continuar a modelagem aqui. Vamos então colocar mais alguns elementos básicos aqui, a porta, a janela, só para a gente deixar aqui preparadinho. A porta eu também já deixei separada, vamos trazer ela aqui para a cena. Vou rotacionar ela aqui. Esses blocos de porta que estão no portal, eu já deixei habilitado aqui as alças de escala também, então agora você pode dar a escala nela. E aqui tem uma coisa interessante, ó, vamos abrir as opções de componentes. A gente tem aqui agora altura e largura, você pode calcular pelo vão ou calcular pelos alisares, tá? É a guarnição aqui em volta. Só que foi uma situação que algumas pessoas pediram, tá?
Porque às vezes a pessoa não tem a informação do vão, né? Então ela faz uma medição lá no projeto, ela tem a informação aqui do tamanho total, já contando as guarnições. Então a gente adicionou isso aqui, pode facilitar em algumas situações. Eu vou trocar aqui, ó, calcular pelo alisar, vamos aplicar. O que significa aqui, ó? Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar largura 800. 800 milímetros é daqui, ó, do final da geometria do bloco até o outro lado, tá? Então, quando a gente calcula pelo alisar, a gente está falando da geometria desse bloco aqui, ó, do volume inteiro dele. Quando a gente troca para calcular pelo vão, esse 800 passa a ser o tamanho do vão, ou seja, a parte interna aqui do caixonete da porta, tá? Então, tem que atentar para isso. Eu vou trocar aqui de novo. Calcular pelo alisar. Eu vou posicionar ele aqui no meu vão. Ó. O meu vão tem 766 ali. Ó. Eu vou posicionar ele dessa forma, só usando a ferramenta escala. Ó. Vamos mostrar aqui. Deixa eu dar um raid aqui no piso. Vamos posicionar ele aqui. E ó, com a ferramenta escala, eu vou botar ele na parte interna aqui, ó. Vou pegar a alça aqui. Parte superior também. Então a porta está posicionada aqui. Vamos só corrigir aqui a espessura, tá? A espessura da minha parede aqui, ela está com 150 milímetros. Vamos colocar essa informação aqui. Legal. Posicionar ela. Agora, obviamente, a porta não vai ficar assim, né? Com esse espaço aqui entre o caixonete e a parede. Então, é só eu trocar aqui para calcular pelo vão e ela vai se posicionar aqui automaticamente, ó. Por quê? Porque aí eu falei para ela, olha, esses tamanhos que eu disse aqui com a ferramenta escala, agora, na verdade, esses tamanhos equivalem ao vão. Então, ele já jogou aqui a guarnição para fora. Tá? Essa é uma forma de posicionar o bloco da porta. Outra forma é você trocar o tipo de exibição aqui para o modo vão. Tá? Vou trocar aqui rapidinho. Aí ele vai aparecer aqui, tá vendo? Esse transparente aqui para você posicionar ele no teu vão. Também pode funcionar dessa forma. Vamos voltar para o 3D. Agora vamos colocar aqui, só aproveitando aqui, essas exibições aqui de abertura, aliás, essa porta aqui está abrindo para o lado errado, né? Botão direito, virar vermelho do componente. Trocamos o lado dela. Esses detalhamentos aqui de abertura de porta na elevação, planta baixa, eles fazem parte aqui de uma etiqueta, tá? Então você consegue desligar isso aqui, ó. Se for para uma apresentação aqui na Viewport, ou pode ligar aqui também, ligar vinculado a uma cena, né, para você fazer planta baixa, enfim, tem todos esses elementos. Vamos colocar agora o bloco da janela. Lembrando, esse bloco da janela, quando você puxa, antes de soltar ele na cena, antes de clicar, você vai com o mouse, vai com o cursor do mouse ali para a parede que você quer, que ele já se posiciona automaticamente, tá vendo? Ó? Da escala aqui. Vamos habilitar aqui o arremate. Legal. Vamos colocar também logo a persiana, que eu já separei aqui também. Mesma coisa a persiana, ó, antes de soltar na tua cena, você escolhe a parede que ela vai ficar para facilitar o posicionamento. Eu habilitei aqui o raio-x, tá? Eu tenho tecla de atalho aqui para tudo. Se você não está familiarizado com tecla de atalho no SketchUp, corre atrás disso, começa a treinar isso, porque faz ganhar um tempo muito grande na tua modelagem. Então, começa a treinar a tecla de atalho aí, forçar o uso delas, né? Porque facilita bastante. Então, vamos botar aqui no raio-x.
aumentar aqui o tamanho. Legal. Show de bola. Agora vamos começar a colocar os elementos aqui do nosso roupeiro. Para começar a fazer o roupeiro, eu vou trabalhar aqui com as bases aqui de roupeiro, tá? Que eu já deixei separado aqui também. E para começar a pensar nisso, você tem que entender no seu projeto, para a formação aqui do L, né, dos cantos do roupeiro, quais elementos que vão até a parede e qual o elemento, qual a base que vai se encontrar na frente do outro armário, tá? Então eu vou mostrar isso aqui, ó. Vou começar colocando uma base aqui. Posicionar ela encostada lá atrás. Por exemplo, aqui eu vou... Esse lado de cá, o lado esquerdo aqui desse roupeiro, eu quero que ele vá até a parede. Aqui vai ser um canto reto, tá? Do lado esquerdo vai ser um canto reto. Do lado direito eu vou montar um canto L, tá? Então, vamos dar a escala dele aqui até a parede. Do lado de cá, eu vou deixar um pouco reduzido aqui, porque eu já vou colocar outro elemento aqui, ó. Eu posso copiar esse aqui, tá? E dar a escala nele aqui. Vamos fazer isso aqui. Ó, vou fazer uma cópia dele que já está aqui na cena. Tá? Vou rotacionar. Vamos posicionar ele lá no fundo. Do lado de cá ele vai estar encostado mesmo na parede. Do lado de cá eu vou fazer ele até a parede também. Agora, essa base aqui, que vai formar um L com ele, então você vê aqui, ó, esse aqui está indo até a parede, se um vai até a parede, o outro vai até o armário. Tá? Então, vou dar a escala até aqui, deixar eles encostados. Agora, vamos fazer a configuração desse canto aqui. Tá? Ó, esse módulo base aqui da direita, vamos entrar nas opções de componente. Olhando para ele de frente, ó, esse aqui é o lado esquerdo dele. Então, vamos configurar o lado esquerdo. Tipo de canto. Ele está como não, né? Ou seja, não é um canto, lado esquerdo. Nós temos três opções. Canto reto, canto L até a parede e o canto L até o armário. Esse aqui é o canto L que está indo até a parede. Então, vamos habilitar esse aqui. Vamos aplicar. O que ele fez aqui? Ó? Ele se construiu aqui, tirou aquela lateral lá, tá vendo, da parede, e tirou aqui a lateralzinha aqui também do roda-teto. Beleza. Agora vamos selecionar essa base aqui que está do lado esquerdo. Ó. Nós temos dois lados dele aqui, ó, o lado esquerdo, olhando para ele de frente, o lado esquerdo e o lado direito. A gente vai ter um canto L do lado direito. Então vamos procurar aqui os parâmetros do lado direito. Tipo de canto, ele está como não. Vamos trocar aqui, mesma coisa. A gente tem canto reto, canto L indo até a parede e o canto L indo até o armário. Nesse caso aqui, ele é um canto L, vai ser um canto L que está indo até o armário. Então, vamos lá. Vamos aplicar. Então, ele já continuou aqui com a junção, né? Está um encostado no outro, mas ativou aqui o canto L, né? Ele ficou aqui um L no armário, só que um está indo até a parede, o outro está indo até o armário. Vamos fazer as conexões aqui do roda-teto. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos procurar aqui os parâmetros do roda-teto, topo, roda-teto. Então, você pode definir aqui a altura, recuo, tá? As espessuras, enfim. O recuo do lado direito e o recuo do lado esquerdo. No caso aqui, eu estou do lado direito desse módulo, o recuo do lado direito está com 20, valores positivos ele entra, né? Ele faz esse recuozinho aqui, valores negativos ele vai para o sentido contrário. Então, a gente tem aqui, ó, 30 milímetros, 3 centímetros. Então, vamos lá. Ele está com o recuo do lado direito 20. Se eu colocar 0, ele vai ficar faceado aqui com o final do bloco. Mas a gente precisa que ele entre ali, então vamos colocar
menos 30. Ele vai fazer uma conexão aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa lá no rodapé, tá? Vamos descobrir aqui qual é esse recuo que a gente vai precisar. 30 milímetros também. Então, vamos buscar aqui os parâmetros da base, rodapé. Recuo do lado direito está com 20, mesma coisa. Se eu colocar 0, ele vai ficar faceado. Se eu colocar menos 30, ele vai fazer a união aqui do rodapé, ficando acabadinho ali. Beleza, vamos continuar aqui. Agora, do lado esquerdo dessa base aqui, ó, vamos lá, lado esquerdo dela. Está encostado aqui na parede e aqui a gente sabe que vai ter um canto reto. Então, vamos configurar. Ó, lado esquerdo, tipo de canto, ele está como não. Vamos trocar aqui para canto reto. Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente coloca aqui o canto reto, você vê que ele elimina essa lateral e já cria aqui, ó, esse elemento aqui para construir o canto reto, tá? Então, ele já está preparado para receber um canto reto aqui. Legal. Do lado de cá, ó, nesse elemento aqui, ó, do lado direito, a gente não precisa dessa chapa. A gente vai ter as caixas aqui dentro, tá? Fazendo o fechamento. Então, aqui eu vou habilitar uma opção aqui interessante também, ó, do lado direito. Eu posso definir essa placa aqui, ó. É claro que aqui ela está com 30 milímetros, né, 3 centímetros, ela não seria aqui grossa desse jeito. Aqui na hora de executar, ela teria um aproveitamento de chapa aqui, né, teria feito aqui só umas ripinhas aqui em volta, enfim. E a gente pode habilitar aqui, ó, se ela está aparente ou se ela está finalizada na parede. Então, se a gente trocar aqui para a parede, ela vai ficar só um elemento aqui menorzinho, porque ela não precisa ter essa placa inteira até lá atrás. Até porque a gente vai ter uma caixaria aqui dentro, tá? Então, vamos deixar ele desse jeito. Vamos colocar um outro módulo base aqui. Vamos trazer aqui. Um outro módulo base aqui. Vou rotacionar ele. Vamos encostar ele lá na outra parede. Legal. Deixa eu habilitar aqui minhas linhas de... Bom, do lado de cá, a gente sabe que ele vai estar encostado aqui no armário. Do outro lado, deixa eu habilitar aqui minhas linhas de referência. Ele vai vir até aqui. Beleza, agora vamos fazer aqui as conexões. Ó. Esse lado aqui, esse armário, essa base aqui, eu vou deixar ela com as laterais, até porque aqui é um canto reto, ele vai ficar fechadinho. Eu vou deixar do jeito que ele está aqui. Eu só vou alterar aqui, ó, esse acabamento aqui embaixo. Ó. Olha que legal. Vou selecionar essa base aqui do lado direito, tá? Essa que está fazendo o canto reto indo até a parede. Então, ó, o lado esquerdo dela, que está habilitado o canto reto, tá vendo? Eu consigo definir a montagem inferior e a montagem superior. Então, por exemplo, a montagem inferior ele está partindo do piso. Eu quero ela partindo da base. Vamos aplicar aqui. Aí ele trocou esse construtivo aqui para a gente. Vamos fazer a mesma coisa aqui nesse módulo do lado esquerdo. Ó. Então, aqui, ó, olhando de frente para ele, eu estou do lado direito dele. Então, vamos lá. Lado direito, montagem inferior, partindo do piso. Vamos trocar para partindo da base. Vamos aplicar. E aí elas vão ficar iguaizinhas aqui. Ó. E aí a mesma coisa vamos fazer aqui com o rodapé. Ó. Vamos unir o rodapé dele ali. Base, rodapé. Recuo direito do rodapé, a gente vai colocar aqui menos 30. Que a gente já viu que o recuo frontal aqui está 30. Aí ele faz a união aqui direitinho. Agora vamos lá para o roda-teto, lá para a parte superior. Tá? O canto reto ele já coloca aqui, ó, nesse tipo de montagem, então vamos trocar o lado de cá. Ó. Lado direito, montagem superior, partindo do teto, vamos trocar para partindo do topo. Ele já igualou aqui o construtivo,
Agora vamos unir o roda-teto. Topo e roda-teto, recuo do lado direito, vamos colocar aqui menos 30. Legal. Então, acho que a gente já tem o construtivo aqui dos módulos bases, tá? Para a gente começar a fazer a composição interna deles. E aí, começando a fazer a composição interna deles, vamos começar a colocar aqui as caixas, tá? Vou colocar uma caixaria ali dentro. Deixa eu dar um hide aqui na parede, eu acho que vai ficar legal para a gente mexer aqui. Eu vou começar aqui com o canto L, tá? A caixa L aqui, ó. Vou posicionar ela aqui na pontinha, vamos rotacionar ela e fazer as configurações dela aqui. Você vê que ela já está aqui certinho aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu ver aqui. Esse módulo base, ele tem 65 de profundidade. Entrando aqui nas opções de componentes dessa caixa em L, a gente tem as configurações aqui de profundidade, lado esquerdo e lado direito. Já está igual aqui, tá? Da base, 65, tá? Então, a gente vai deixar assim, óbvio. A gente consegue controlar também o recuo de fundo, tá? O recuo do fundo está com 1,5 cm aqui, já dos dois lados. Eu vou deixar assim também. Eu vou só adicionar aqui um recuo frontal, tá? Porque depois a gente vai colocar uma porta deslizante aqui com trilho aparente. Então, vamos trocar aqui o recuo frontal para 70 milímetros dos dois lados. 7 centímetros, vamos aplicar, e ele já vai adicionar esse recuo frontal aqui para a gente. Tá? Vamos dar uma escala aqui para ele ocupar a altura inteira aqui. Legal. Beleza. Deixa eu habilitar aqui as minhas linhas de referência, já para deixar essa caixa L do tamanho certo. Essa parte aqui do canto, a gente consegue configurar. Ele tem duas configurações para ela, tá? Deixa eu ver aqui. Coluna de reforço. Então, a gente tem dois modos aqui, o aparente e o oculto. O aparente é esse que está aqui, né? Que ele cria essa coluna que você consegue ver ali dentro do armário, tá? Ela é necessária para a estruturação aqui desse canto. E a gente consegue também fazer aqui a coluna de reforço oculta, tá? Que é uma chapa que vai ficar por trás aqui dos fechamentos. Tá? Dessa forma, a gente não enxerga ela aqui de forma frontal. Eu vou deixar nesse modo oculto aqui, porque a gente vai entrar com umas prateleiras, tá? E aí a prateleira também ela usa essa coluna aqui como sustentação. Bom, então vamos deixar no modo oculto aqui. Vamos adicionar aqui agora uma caixa reta. Posicionar ela ali direitinho no fundo. Profundidade dela aqui já está com 65 também, tá? A mesma coisa aqui, tá? Eu vou colocar um recuo frontal de 7 centímetros e um recuo de fundo de 1,5 cm, para ficar igual. Você vê que eu tenho essa lateral esquerda dela, tá? E aqui no canto L eu também tenho. A gente consegue ocultar essas peças. Eu vou deixar aqui por enquanto. Eu vou dar a escala até aqui em cima, ó. Então, as laterais dela ficam sobrepostas. Você vê que tá uma sobre a outra aqui, ó. Bom, a gente já oculta elas. E o lado de cá eu vou dar a escala até aqui, no final. Tá? Então, se eu entrar no grupo, aqui, ó, esconder o resto do modelo, eu tenho as duas laterais aqui. Vamos sair e entrar nas opções de componentes dessa caixa reta. Tá? E, bom, primeiro eu vou dividir ela em duas colunas. Tá? Vou dividir em duas colunas. Na verdade, aqui vão ficar 3 colunas, tá? Que eu vou colocar aqui 4 portas aqui, tá?
E deixa eu ver aqui o que mais. A gente tem que ocultar aqui a peça também, ó, ocultar peças laterais. Eu vou ocultar a lateral esquerda. Legal. Se eu entrar no grupo, então ele já ocultou aqui a lateral esquerda e a gente tem uma lateral única aqui. Beleza? Tá. Agora vamos colocar outra caixa aqui. Posicionar ela aqui certinho, ela já está com a profundidade certa. Vamos entrar aqui nas opções componentes. Eu vou trocar aqui, deixa eu ver, a lateral esquerda, vamos ocultar aqui a lateral, perdão, ocultar a lateral direita, aqui vai ficar uma caixa única. Aqui a gente vai dar uma escala até aqui na parte interna, para essa lateral fazer parte dela também. E aqui a gente vem até o final, tá? Essa lateral a gente deixa aqui. A altura está certa? Deixa eu ver aqui. Tem que dar um ajuste aqui na altura com a escala. Beleza, vamos ajustar a altura dessa aqui também, que a gente esqueceu de ajustar. Legal. Agora, eu vou deixar apenas as laterais e o fundo, tá? Eu não quero deixar aqui essa base aqui. Bom, então a gente pode ocultar essas peças também. Base e topo, eu vou ocultar os dois. Nessa caixa reta aqui é a mesma coisa. Base e topo. E nessa aqui também. Base e topo. Legal. Então, acho que a caixaria aqui desses roupeiros aqui está pronta. Vamos colocar só uma caixa aqui interna também. Aqui eu vou colocar a caixa. Eu quero que a porta fique com uma aparência embutida nesse módulo base, mas ele vai ter uma caixaria por dentro. Tá? Então, vamos trazer uma caixa para cá. Ficou certo aqui? Certinho. Vamos aplicar aqui também um recuo de fundo aqui, ó. Perdão, um recuo frontal 70, no fundo eu vou botar 15. Vamos deixar assim, aqui com a ferramenta escala a gente ocupa aqui a parte interna inteira dela. É claro que aqui na execução desse mobiliário, né, não ficaria essa chapa aqui toda junta, né? Essa parte aqui lateral da base, ela seria produzida com engrossamento aqui, né, para ter um aproveitamento de placa, tá? Eu vou retirar aqui a base e o topo dessa caixa interna também, igual eu fiz nos outros. Base e topo a gente oculta, ficando só as laterais ali. Legal. Eu vou reduzir um pouco esse recuo frontal, porque eu vou instalar as portas nessa caixaria interna. Tá? Então, eu vou dar um recuo frontal nele aqui só de 2 centímetros, tá? Que eu acho que já vai ficar legal para a porta ficar com aspecto de embutido ali. Beleza? Então, acho que a gente terminou toda a base aqui do armário, a caixa interna. A gente pode começar a fazer a composição interna dele de prateleiras e gavetas, né? E a colocação das portas. Então, vamos começar aqui, ó. Nessa caixa reta aqui, a gente consegue habilitar um malheiro direto nela aqui. Tá? Então, vamos ativar aqui o malheiro. Eu quero reduzir aqui um pouquinho essa altura. A gente tem o controle aqui da posição do malheiro aqui, né? Ele está com 1,70. Vamos trocar aqui para 1,80. Ele reduziu ali um pouquinho a altura dele. A gente tem outros controles aqui, tá vendo? A profundidade da coluna, quando ele fica 0, então ele faz o fechamento total aqui das colunas. Eu vou deixar assim, tá? Você pode habilitar também coluna dupla, se for o caso, tá? Eu vou deixar ele assim por enquanto. As outras caixas eu vou colocar de forma manual com a chapa avulsa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse malheiro aqui,
ele está com... As chapas estão com espessura de 15 milímetros. Então, vou pegar aqui a chapa avulsa. Vamos posicionar ela aqui. Eu vou rotacionar ela. Essa chapa aqui, ela ajuda aí em diversos construtivos que você puder. Só usando, tá vendo? Só usando a ferramenta escala, você consegue fazer um uso aí bem versátil dela, tá? Vamos botar ela aqui na mesma altura aqui do malheiro. Nas opções de componentes, você consegue definir a espessura. Eu vou trocar aqui para 15, né? Para ficar igual. Aplicação de material também, enfim. Vamos trazer uma cópia dela para cá. E para finalizar, vamos levar uma cópia dela para o lado de cá. Deixa eu ver se ela está aqui do tamanho certo. Beleza. Vamos aproveitar essa chapa aqui também, ó. Vamos fazer uma cópia dela aqui. Então, eu vou fazer uma cópia rotacionando. Clica aqui no Ctrl. Quero fazer uma coluna aqui. Deixa eu ver onde é que eu botei essa coluna. E aí, com a ferramenta escala, a gente coloca ela na posição ali que a gente precisa. Então, a gente tem essa coluninha aqui. Aqui embaixo vai entrar um gaveteiro. Aqui em cima, uns nichos aqui que a gente vai separar com prateleira. Tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos começar, então, a colocar as gavetas. Para colocar as gavetas, eu vou usar esse bloco aqui, tá? Que é um distanciador interno de armário, justamente para colocação de gavetas. Vamos dar escala nele aqui, tá? Para ficar aqui na parte interna. Bom, na profundidade, vou deixar na profundidade certinho aqui, a gente já ajusta isso. A gente já fala sobre isso. Vou pegar aqui a escala dela. Na altura, eu vou colocar ela aqui. Eu vou fazer uma altura aqui, eu não sei se eu marquei, deixa eu ver aqui. Eu não marquei a altura da gaveta. Vou colocar aqui numa altura mais ou menos, tá? Aí do seu projeto você vai ver direitinho aí a altura que você vai precisar. Bom, deixa eu ver a altura que ela está aqui. 1 metro Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma marcação aqui do piso. 1 metro a partir do piso, vamos usar ela como referência aqui para a escala. Legal. A gente vai ter a instalação de portas aqui, então vai entrar dobradiça. Tá? Então eu preciso dar um recuo frontal aqui justamente para poder livrar da dobradiça. Tá? Então você faz um pequeno recuo aí para poder livrar da dobradiça. Tá? A gente também tem controle aqui nas opções de componentes dos espaçamentos laterais que vai ser necessário para livrar de uma dobradiça, livrar de uma porta, né, para que aconteça aí de uma forma sem bater em nada a abertura aí de gavetas, né, da prateleira deslizante, enfim, o elemento que você colocar aqui dentro. Tá? Eu acho que do jeito que está aqui, ele está com, deixa eu ver, lado esquerdo, lado direito, ele está com 4 centímetros aqui de espaçador. Eu vou deixar assim mesmo por enquanto. Tá? Aqui dentro eu vou colocar essas prateleiras deslizantes aqui, tá? Que vai servir de sapateira aqui. Então, vamos rotacionar aqui. E, mesma coisa, ferramenta escala, ocupar aqui todo esse volume interno. Tá?
Legal. Aqui nas opções componentes você consegue definir aqui, ó, a quantidade de prateleiras, se você vai definir, tá vendo? Aqui ele está definindo por quantidade, ou seja, o que eu informar aqui, se eu quero 2, 3, 4, 5, ele vai colocar. Eu vou definir aqui, ó, pela distância mínima interna, tá? E aí ele vai respeitar esse valor aqui, ó, a distância de 18 centímetros. Vamos aplicar. Ele ficou exatamente igual, porque ele já está respeitando aqui, né? Então realmente caberia aqui 4 prateleiras apenas, tá? Vou deixar assim. Legal. Também tem um parâmetro aqui, ó, quando for apresentar, a gente consegue mudar aqui a forma de interação, ó. Então a gente pode abrir aqui, isso também vale para as gavetas, tá? Abertura total, ou você pode trocar ele para uma abertura em escada. Vamos aplicar aqui só para mostrar. E aí ele vai abrindo aqui, ó, de baixo para cima, vai reduzindo a abertura. Isso é legal para uma apresentação. Vamos fazer aqui também a instalação das portas, tá? Eu separei aqui uma portinha de giro para a gente botar aqui. Eu quero que ela fique aqui com aspecto embutido, então eu vou usar como referência aqui essa pontinha aqui. Vamos rotacionar ela. Eu vou deixar ela faceada aqui, ó, em relação às laterais, aqui, as peças aqui da base, tá? Eu já vou configurar ela aqui antes. Vamos ver aqui se ela está instalada certinho, tá vendo, ó? O espaçador aqui da gaveta liberou aqui da dobradiça, legal. Então vamos alterar aqui o posicionamento do puxador, que eu quero nas laterais. Legal. A modulação dela, ele está por largura máxima. Eu vou trocar aqui para quantidade informada e aí ele vai respeitar aqui 2 portas. Vou botar aplicar, ele já deve trocar aqui para 2 portas. Agora, só com a ferramenta escala, eu vou puxar aqui na diagonal mesmo, ó, usar essa referência aqui, e aí ele já vai posicionar essas 2 portas para a gente. Você vê aqui, ó, que eu abri, ó, ela entrou aqui, ó, ela bateria aqui na porta deslizante que vai entrar aqui. A gente consegue mexer aqui nesse ângulo de abertura também nas opções, componentes. A gente tem aqui a abertura, grau de abertura. A gente tem 4 tipos aqui, tá vendo? Mínimo e máximo. Eu vou reduzir aqui um pouco. E aí a gente consegue ter uma interação sem que ela bata aqui, tá? Vamos deixar assim. Legal. Vamos colocar aqui uns divisores que vai ter aqui dentro. Eu vou dividir aqui em nichos, tá? Não sei, acho que vão dar 6 nichos aqui. Eu vou usar esses divisores horizontais e verticais. Vamos colocar ele aqui. E aqui com a ferramenta escala a gente ocupa toda essa área aqui de dentro. Pegar uma referência aqui. Legal. Eu acho que tá bom assim, tá? A gente aqui nas opções componentes, a gente pode definir quantas horizontais e quantas verticais. Eu vou deixar assim mesmo, tá? 2 e 2, que aí ficaram 6 nichos ali, tá legal. 6 não, perdão. 9 nichos. A gente poderia reduzir aqui, por exemplo, as verticais para 1, ó. E aí ele vai fazendo essa divisão aqui pra gente, tá? Vamos deixar 2 aqui mesmo. Beleza, esse armário aqui ele tá pronto. Fechar a porta aqui. Agora vamos continuar colocando aqui as gavetas, tá?
Então, vamos trazer aqui para a cena os espaçadores, tá? Mesma coisa, ferramenta escala, ocupar toda a parte interna aqui. Aqui eu vou usar essas laterais como referência. Legal, eu vou deixar nessa altura aqui mesmo. Vamos colocar os espaçadores em todos os vãos aqui, para a gente depois definir aqui, baseado pela abertura de porta, esses espaços aqui, tá? Para livrar a gaveta aí da abertura da porta, para não bater na porta, tá? Então eu vou colocar eles em todos os vãos aqui. Vamos lá. Essa aqui ela vai ficar um pouquinho mais baixo, mas depois eu defino a altura dela certinho. Bom. Agora vamos aplicar aqui as portas justamente para a gente usar de referência e entender o que a gente vai precisar colocar aqui nesses espaçadores, tá? Então vamos colocar aqui a nossa porta deslizante. Aqui eu vou usar uma porta deslizante, vou usar o bloco solto mesmo para colocar, para posicionar ele aqui. Então, a gente posiciona aqui, tá? Onde ele vai ser instalado aqui direitinho. Vou usar como referência aqui a parte superior. Deixa eu dar aqui primeiro uma escala aqui para ele ocupar a altura toda. Esse trilho superior ele fica faceado aqui, tá? Então vou posicionar ele e agora com a ferramenta escala a gente ocupa toda a lateral aqui que a gente precisa fechar com as portas, tá? Legal, ele está com 3 portas aqui, nossa previsão é colocar 4 portas, então vou entrar nas opções de componentes, quantidade de portas, a gente troca para 4. Beleza. A gente vai precisar fazer algumas outras alterações aqui, mas daqui a pouco a gente volta nela. Tá? Vamos usar as portas como referência para gerar os espaçamentos necessários ali para livrar as gavetas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó. Nesse espaçador aqui, vamos abrir essa porta, dá um clique, habilita essa ferramenta, a gente aperta aqui e abre ela. Nesse espaçador aqui, ó, vamos entrar nas opções dele. Do lado de cá, do lado direito dele, eu não preciso de espaçamento ali, eu não preciso livrar nada. Tá? Não vai ter nenhuma porta aqui para bater. Então, do lado direito dele, eu posso desativar aqui o espaçador. Do lado esquerdo, eu preciso livrar mais aqui. Ó. Deixa eu habilitar aqui o raio-x. Eu preciso livrar mais ele aqui. Então, lado esquerdo, a gente aumenta aqui o espaçamento lateral. Vamos botar aqui 55 milímetros. Ele já livrou ali. Ó. Se eu deixar as gavetas com aspecto de embutido, ele já livrou. Eu vou trocar para 60 para ficar mais folgado aqui. Legal. Show de bola. Vamos interagir aqui de novo. Aperta na bolinha aqui do meio, ela volta para a posição dela, desabilita a ferramenta. Agora vamos ver esse aqui. Habilitou, abriu a porta. Aqui é a mesma coisa, a gente precisa livrar dos dois lados e a gente vai livrar o mesmo tamanho aqui, ó, tá vendo? Então, vamos colocar aqui 60 de cada lado. Lado esquerdo, vou trocar para 60. Lado direito, eu vou trocar para 60. Aqui eu acho até que ele vai precisar de um pouquinho mais, tá vendo? Para livrar ele.
trocar aqui para 70, então. 70, 70. Agora sim. Agora tá legal. Vamos fechar aqui a porta. E aí a gente já sabe que esse aqui vai ser o mesmo valor do outro, tá? Então eu vou dar um hide aqui nessa porta, vou trocar aqui, ó. Lado esquerdo eu vou botar para 70, lado direito eu vou colocar para 70. Aplica. Do lado de cá, o lado esquerdo desse elemento aqui não vai precisar de espaçamento, tá? Então o lado esquerdo eu vou colocar não, e o lado direito eu vou colocar 70. Legal. A altura, eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Vamos colocar aqui para 72. Eu posso aumentar os dois ao mesmo tempo, tá? Porque ele vai construir ali, não tem problema. Se eles estiverem na mesma altura, ele não vai ficar desproporcional. Esse aqui eu não sei qual é a altura que ele vai ficar, a gente já vai descobrir. Vamos colocar aqui a nossa gaveta, tá? A gaveta que eu separei, essa gavetinha aqui com cava com aba, tá? Eu vou posicionar ela aqui. E aí, com a ferramenta escala, a gente ocupa essa área interna aqui. Quantidade de gavetas, vamos trocar aqui, ó. Quantidade de gavetas, todas iguais, 2 gavetas. Eu quero aqui 4 gavetas. Legal, agora é só copiar para lá. Nesse momento aqui a gente já poderia fazer aqui a texturização dela, trocar para as cores que faça sentido aí no teu projeto e já copiar aí com essas cores trocadas, tá? Aqui eu vou só aumentar aqui e copiar logo o elemento aqui para a gente fazer a modelagem, tá bom? Isso aqui vai ser igual. Essa aqui ela vai ficar um pouquinho menor. Então vamos trocar aqui, ó. Aqui eu vou usar como referência, eu quero que ela fique com 2 gavetas na mesma altura dessas duas aqui. Então eu vou usar como referência ela aqui, ó. Como ele já considera uma folga superior ali na gaveta, eu vou usar essa ponta de cima aqui, ó, da terceira gaveta. E aí vamos trocar aqui nas opções de componente, vamos trocar para 2 gavetas. Que aí elas vão ficar com o mesmo tamanho dessa. Legal, minha chapa aqui tem... deixa eu ver aqui. Eu estou com 18 milímetros aqui. Eu vou pegar isso aqui como referência, só para a gente ter aqui uma referência para a escala. Vou colocar 21, já considerando o recuo superior. Que aí ela vai ficar... Opa, fugiu aqui da referência. Pronto, agora foi. Agora é só a gente ocupar aqui a lateral inteira aqui desse espaço interno aqui. Bom, legal, a gente colocou aqui as gavetas já do lado de cá.
Essas gavetas aqui, a mesma coisa que eu mostrei nas prateleiras deslizantes, nas opções de componente, já estava aberto aqui, nas opções de componentes a gente consegue mudar a forma de interagir aqui, ó, de total para escada. Tá? Então vamos trocar aqui. Então, ó, essa aqui, por exemplo, ó, ela está com abertura total. E essa aqui a gente trocou para escada. Isso é legal aí também para uma apresentação, tá? Vamos fechar aqui de novo. Vamos reexibir aqui os elementos. Então já está ali com a portinha, tá? Eu não estou fazendo troca de materiais ainda, tá, gente? Do jeito que o bloco está vindo, eu estou deixando ele aqui. A gente poderia estar colocando o elemento na cena e já texturizando. Eu vou fazer a modelagem inteira aqui, depois eu troco as texturas, tá bom? Mas aí, o ideal é você já trocar a textura quando bota o bloco na cena, até porque se você for reutilizar esse bloco para fazer outros elementos, ele já está texturizado aí de acordo com o teu projeto. Agora vamos colocar aqui a outra porta do lado de cá. Eu vou usar esse mesmo elemento aqui, tá? Então vamos fazer vamos mover ele criando uma cópia. Vamos rotacionar ele aqui. Vou usar como referência aqui o trilho superior, tá? Para posicionar lá faceadinho aqui. E aí, ferramenta escala, vamos ocupar todo o espaço que a gente precisa fechar com essa porta. Ó, aqui, ó, só aproveitando para dar a dica, tá vendo? Ó, eu habilitei a ferramenta escala aqui, ó. Do lado de cá eu estou vendo a alça, do lado de cá eu não estou vendo. Às vezes é difícil a gente achar uma alça aqui para dar escala, principalmente quando ela está dentro de algum outro elemento na tua cena. Então, tem aqui umas diquinhas que a gente dá. Por exemplo, se eu estou vendo essa alça, quando eu coloco o mouse nela, ele já me mostra outra. Então, eu consigo localizá-la mais rápido. Uma outra forma que eu gosto de usar é o raio-x do próprio SketchUp. Quando eu habilito o raio-x, eu consigo enxergar onde a alça está aqui, o pontinho verde, tá vendo? Então, são dicas aí de modelagem que também pode ajudar bastante. Ó. Aí eu já pego a alça, desabilito aqui o raio-x, consigo colocar aqui a escala até onde eu preciso. Beleza. Aqui ele já trocou aqui para duas portas, né? Que ele está respeitando aqui o tamanho mínimo de cada folha, tá? Então, vou deixar do jeito que está. Agora, a gente precisa corrigir aqui o encontro dessas duas portas aqui, para não ficar esse vão, tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, tá? A primeira delas é a seguinte. Para que esse vão fique bem fechadinho, eu preciso que essas duas folhas estejam passando pela parte frontal do trilho superior. Esse aqui do lado esquerdo já está, então vamos trocar esse elemento aqui do lado direito. Ó. Então, vou selecionar ele, abrir as opções de componentes e a gente consegue escolher aqui, ó, primeira porta do lado esquerdo por trás. A gente vai trocar aqui passando por fora. Vamos aplicar e aí ele vai substituir ela aqui pela frente. Se a gente quiser deixar aqui um pouco mais fechado ainda, tá? A gente pode só aumentar um pouquinho a escala dela. Tá bom? Essa é uma forma da gente aumentar ela ali, né? Para que ela faça aqui um acabamento melhor ali. Tá? Então, a gente pode só dar aqui vamos pegar aqui a alça de escala dela. Usa alguma referência aqui. E aumenta aqui um pouquinho a escala. Legal, e aí ele já fica bem fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Não passa nenhuma luz aqui. Beleza, vamos agora colocar... vamos colocar aqui agora os cabideiros, tá? Então, essas frentes aqui, elas já fazem parte aqui, ó, de uma etiqueta, tá? Para facilitar aí na hora de fazer colocar o teu projeto aí no layout, para você esconder as frentes, colocar cotas, enfim, para facilitar aí a apresentação no teu detalhamento,
Tá? Então, todas as frentes, seja deslizante, de giros, frentes de gavetas, todas elas fazem parte aqui de uma etiqueta, frentes marcenaria. Se eu desabilitar, ele vai esconder todas elas, tá vendo? A caixa da gaveta também, a gente tem aqui, ó, a caixa de gaveta, tá vendo? Ó? As prateleiras deslizantes, todas elas fazem parte aqui de uma etiqueta, você consegue gravar cenas com essas etiquetas aqui ligadas ou desligadas, e isso facilita aí na hora do teu detalhamento. Eu vou voltar aqui com as gavetas, as corredizas deixo, eu vou deixar só as frentes para a gente poder colocar os elementos aqui do cabideiro. Vamos começar aqui pelo cabideiro de canto, cabideiro simples curvo, eu vou trazer ele para cá. O ponto de origem dele, tá vendo? É lá no canto, então eu vou já aproveitar. Você pode colocar em qualquer lugar aqui e depois posicionar. Eu já vou aproveitar aqui o ponto de origem dele aqui lá no cantinho, tá? Entrando nas opções de componentes, a gente tem aqui, a gente consegue informar para ele as profundidades desse armário, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente sabe que aqui são 65 centímetros, eu vou trocar aqui então 650 milímetros, lado esquerdo e direito, vou aplicar, e aí ele já vai posicionar aqui para que esse cabideiro fique centralizado dentro do armário, tá bom? Vamos voltar aqui. E aí com a ferramenta escala, a gente termina aqui o posicionamento dele, ó. Ele já vai posicionando para a gente. Tá? A gente também tem aqui uma configuração da curvatura, tá? desse cabideiro curvo aqui, raio de curvatura. A gente tem 4 opções aqui, 10, 15, 20 e 25 centímetros. Eu vou trocar aqui para 25, ele faz uma curvatura maior. Esses elementos aqui também, ó, do suporte intermediário, você pode deixar aqui com os dois, ou do lado esquerdo, direito, ou tirar esse suporte. Tá? Eu vou deixar com os dois mesmo. Agora vamos trazer aqui para a cena o cabideiro reto. Tá? Vamos começar a colocar ele aqui. Aqui a mesma coisa, tem as opções de componente dele aqui, ó. Tá? Profundidade, que aqui no caso a profundidade vai ser equivalente à profundidade do vão interno e do teu armário. Aqui a gente consegue trabalhar, como ele é reto, a gente consegue trabalhar com a ferramenta escala aqui, ó. Então, a gente vai só ocupando essa área aqui, que aí a gente já tem certeza que ele está centralizado, tá vendo? Quando coloca a profundidade certinho. Legal. Vamos trazer aqui outro cabideiro para cá. Mirei demais aqui. Mesma coisa, ferramenta escala, ocupa aqui a profundidade inteira, a largura inteira. Aqui, por exemplo, ó, a gente não precisaria aqui do suporte intermediário, é um cabideiro curto. Então a gente tira e vamos aproveitar ele aqui para levar aos outros vãos aqui, ó. Então com a ferramenta escala, a gente vai ocupando a área aqui. Esse aqui, ele é igual, e esse aqui também vai ter o mesmo tamanho. Pronto, já colocamos ali os cabideiros. Então eu acho que a parte interna aqui do roupeiro, né, já está com todos os elementos aqui que a gente quer. Faltou aqui a prateleira, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu separei também aqui os divisores horizontais. Vamos posicionar ele aqui. Aqui é a mesma coisa. Ferramenta escala, ocupa aqui a profundidade inteira, a largura. Aqui a gente pode definir quantas prateleiras a gente vai querer, né? Aqui ele está com 2 divisões horizontais aqui. A gente pode trocar aqui para 3, enfim, para 4. Ele já faz aqui a divisão igual, tá? Você também consegue definir se você quer começar com um vão inferior ou não.
vão superior ou não, tá? Então ele vai fazendo essas divisões aqui para você, por exemplo, ó. Tá vendo? Se você imagina que você quer colocar aqui, ó, 3 prateleiras, você quer que ela divida em vãos iguais, mas você quer que a primeira fique maior. Então você consegue definir dessa forma, tá? Então você retira aqui o vão inferior, botei aqui não, tá? E aí de onde está começando esse bloco, ele faz a divisão aqui por igual. No caso aqui eu botei o cabideiro, ele não vai existir aqui. Vamos tirar aqui, ó, é só nos outros vãos. Aqui eu quero deixar nicho mesmo. Vamos voltar aqui para vão inferior sim. E dar a escala até aqui a parte inferior. Vamos trocar aqui para 2 divisões horizontais. Beleza. Vamos voltar aqui com todos os elementos. Bandeja de etiquetas. Frentes de marcenaria. Então a gente já está aqui com todos os elementos do nosso roupeiro, tá? Agora vamos começar a montar aqui, botar aqui o espelho, ripado, a mesinha aqui, fazer a penteadeira aqui. E para fazer essa penteadeira, eu vou usar aqui uma mesinha reta aqui. Essa mesa aqui, ó, tá? Ela é uma plataforma, tá? Mas a gente consegue configurar ela toda aqui, ó. Entrar aqui nas opções de componentes, a gente consegue transformar ela aqui numa mesa única, tá? Vamos tirar aqui o elemento do painel divisor, porque não vai fazer sentido aqui. Vamos tirar aqui também o passa-fio, tá? E aí aqui a gente já coloca ela aqui no tamanho que a gente quiser, tá? Vamos fazer o uso dela aqui então. A profundidade aqui que a gente vai usar, deixa eu habilitar aqui minhas linhas de... Se eu não me engano, a profundidade aqui era 60, deixa eu ver, 60, tá? Então vamos colocar aqui a profundidade dessa mesa com 60 e vamos levar ela lá para o nosso ambiente. Eu tenho aqui uma linha de referência aqui também para posicionamento, tá? Eu deixei com um recuozinho ali da parede, porque depois vai entrar ali um rodapé, tá? Aqui com a ferramenta escala, vamos colar ela aqui na lateral do armário. Legal. Vamos ver aqui outras configurações dela. A gente tem as espessuras aqui do painel divisor, posição de passa-fio, que não é o caso aqui, né? A gente não vai montar uma plataforma. Altura, recuo da travessa, né? Da saia dela. Depois a gente troca a cor dela, tá? Então vamos colocar aqui outros elementos. A gente vai fazer aqui uma gaveta aqui com a frente ripadinha aqui. Primeiro eu vou fazer a divisão aqui, tá? Vai ter uma divisão horizontal nela. Vamos aproveitar aqui Vamos pegar aqui uma chapa avulsa aqui, tá? Vamos posicionar aqui. Beleza. Eu já coloquei aqui a posição dela. E aí com a ferramenta escala, vamos colocar aqui o tamanho certinho dela. Legal. Como eu disse, não se preocupa com as cores, né, que está tudo trocado aqui, que depois eu vou fazer aqui a aplicação das texturas, tá? Mas aí no seu projeto você pode ir colocando o elemento e já fazendo a troca da textura aí que faça sentido no teu projeto, tá? Por enquanto aqui eu vou só modelando mesmo. Feito isso, eu vou colocar aqui, vou trazer para a cena, eu deixei separado a gaveta com a frente ripada, tá? Então vou posicionar ela aqui. E aí só com a ferramenta escala a gente vai ocupando essa parte interna aqui. Olha o que eu falei aqui, para a gente poder puxar
puxar a referência aqui da alça da escala, ó, habilita aqui a visão raio-x, e aí fica fácil da gente buscar ali as alças da escala. Aqui ele deixou com uma gaveta só, tá? Eu vou trocar aqui para 2 gavetinhas, então vamos entrar nas opções componentes. Quantidade de colunas, a gente vai trocar para 2. Bacana, ó. Ele já faz a divisão aqui para a gente também, aqui interno, tá vendo? Para colocação das corrediças. Tá? Eu vou deixar com corrediça... Eu vou deixar com corrediça oculta mesmo, tá? Vamos fechar aqui de novo. Legal. Agora vamos colocar aqui o nosso painel ripado que a gente vai ter aqui na frente. Vamos trazer ele aqui para a cena. Esse painel ripado eu vou deixar ele encostado lá na parede, tá? Vai ocupar toda essa área aqui. Vamos fazer uma configuração nele aqui. Eu quero essas ripas um pouco mais largas. Então, eu vou trocar aqui para 5 centímetros de ripa. E o espaço mínimo entre elas eu vou reduzir para 1,5 cm. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para ficar igual aqui da gaveta. Ó. Vamos voltar aqui nas opções da gaveta. A gente consegue configurar esse ripado também. Eu vou colocar a mesma configuração. Ó. Largura das ripas eu vou trocar para 5 centímetros e o espaço mínimo já está com 15 aqui. Vamos aplicar para ficar com o mesmo aspecto aqui, com o mesmo visual. Beleza. Agora, deixa eu habilitar aqui minhas referências de medidas. Vamos colocar aqui o nosso espelho, tá? E para isso eu vou usar aquele bloquinho também lá, que é o espelho com LED embutido, tá? Esse espelho ele também está configurado aqui para se posicionar diretamente na face. Então, antes de você soltar, você já coloca o mouse aí na face, né? Bota o cursor aí na face que você quer posicionar para facilitar aí o teu trabalho, tá? Então, vamos colocar aqui em cima da ripa. E aqui com a ferramenta escala, a gente consegue colocar do tamanho que a gente precisa, tá? Eu já tenho aqui as minhas referências aqui de medida. Aqui eu vou fazer uma configuraçãozinha aqui também. Esse espelho ele vai receber um LED aqui por trás do vidro, tá? Para dar um efeito de iluminação aqui por trás dele aqui no ripado. E para fazer isso, eu vou mudar essa distância da borda aqui, que ele está com 3 centímetros, eu vou aumentar aqui para 7 centímetros, 70 milímetros. Tá vendo? Ele aumentou a distância da borda e aumentou a área livre aqui para a gente fazer a colocação depois de um LED ali. Bom? Feito isso, agora acho que só falta aqui a cadeira para a gente finalizar aqui a nossa cena. E, obviamente, a nossa cadeira aqui não poderia deixar de ser dinâmica. Então, vamos colocar uma cadeira dinâmica aqui, é isso mesmo. Eu já separei aqui essa cadeirinha, a cadeira Leda. Vamos trazê-la para cá. Mas, Fábio, o que essa cadeira faz? Aqui é uma cadeira só, né? Deixa eu colocar ela aqui fora. Vou colocar aqui mesmo. O que essa cadeira faz? Bom, aqui nas opções de componentes, a gente consegue... Aqui, ó. Vamos abrir aqui primeiro as etiquetas. Cadeira Leda. A gente tem aqui, ó, a projeção 2D dela, que a gente pode habilitar aqui. Então, você pode fazer cenas, salvar cenas diferentes, né, com essas etiquetas habilitadas ou desabilitadas, para fazer planta baixa, enfim, isso também facilita bastante, né? Para o layout, você trocar o 3D pela projeção 2D, principalmente não, obviamente, se for uma planta baixa, isso pode facilitar bastante ali, porque você reduz muito o número de polígonos ali na tua modelagem, né? Então, por exemplo, ó, vamos tirar aqui a texturização. Se eu mostrar aqui a geometria, tá vendo? Esse tanto de geometria aqui, de arestas, isso aqui dá uma pesada lá no layout, então pode ser legal fazer isso aqui,
né? A diferença é bem grande. Vamos voltar aqui para o texturizado. Beleza. Outras funções desse bloco dinâmico de cadeira, você pode mexer aqui na quantidade. Então, imagina que você vai distribuir essa cadeira numa mesa reta ou numa mesa redonda, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, 3 cadeiras. Tá? Então, a gente já tem aqui, ele já faz a distribuição de 3 cadeiras lado a lado para você. Você consegue definir o espaçamento linear dela, né? Ou seja, o espaço entre elas. Vamos colocar aqui 300, por exemplo, né? 30 centímetros. Então, você define isso aqui também. Tá? Se você tiver aqui uma modulação circular, vamos trocar aqui, ó. Ele já coloca aqui na modulação circular para você, tá? E você define o raio da tua mesa aqui. Então, você vai posicionar ela no centro da tua mesa. Então, se você tem uma mesa de 80 centímetros, ele já define para você. E a mesma coisa, você pode falar quantas cadeiras tem e ele vai distribuir isso de forma circular para você. Uma outra função bem legal, principalmente para renderização, é essa função causa aqui. Tá? Quando a gente habilita ela, ele tira esse aspecto certinho das cadeiras, né, perfeitamente posicionadas, porque no mundo real nada está posicionado de forma perfeita. Né? Então, a gente consegue habilitar essa função caos, tá? Para dar esse toque de realismo, e você informa para ele aqui a rotação máxima. Então, ele vai fazer uma rotação aleatória em cada elemento, em cada cadeira, aqui no caso, no máximo de 10 graus. Tá? E ele também aplica um deslocamento, tá? Um deslocamento bidimensional, em 2 eixos, x e y, tá? Num deslocamento máximo que você também pode informar, aqui no caso está 1,5 cm. Tá? Então, se a gente recalcular aqui esse bloco, ó, ele vai aplicando esse deslocamento e essa rotação de forma aleatória aí, para gerar um toque de realismo. Tá? Eu vou voltar aqui vou desligar a opção caos, vou trocar para linear, uma cadeira só, vamos aplicar, porque aqui no caso a gente vai precisar só de uma cadeira. Tá? Vamos dar um 90 graus nela aqui, vamos posicionar aqui. De frente aqui para a penteadeira. A gente também pode habilitar aqui, ó, a gente colocou ela certinha, a gente pode habilitar sim aqui a função caos e aí deixa ela se posicionar de forma aleatória ali para ficar legal. Claro que você poderia, uma cadeira só, você poderia rotacionar e posicionar, mas aqui a gente já tem a função caos que faz isso para a gente. Uma outra coisa legal também desse bloco dinâmico é que eu já deixo ele texturizado aqui, tanto para Inkscape e para V-Ray, né, com alguns padrões que você encontra no mercado. Tá? Então, a gente consegue texturizar aqui a concha, né, dessa cadeira aqui no caso, o assento e a base, tá? Os pés dela. A concha eu já deixo algumas opções aqui de polipropileno, amarelo, branco, cinza, fende, nude, preto, vermelho, ou você pode personalizar. Quando você troca para personalizado, é só você colocar o nome da textura que você quiser aqui e aí ele vai texturizar para você. O mesmo vai acontecer com o estofado aqui do assento. Tá? Então, tá feito aqui a nossa cena, o nosso roupeiro, tá? Com todos os elementos aqui que a gente tinha previsto aqui colocar. E aí, para aplicar esses materiais, eu deixei separado aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho o linho têxtil, né, que já está na cena aqui. Tem um outro materialzinho também que eu deixei separado, que é esse MDF aqui. Tá? Então, vamos colocar lá. Ó. Vamos começar aqui pela mesa. Vamos abrir as opções de componentes. Vou copiar o nome do material que já está na minha cena. Tá? E vamos aplicar onde a gente quer aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui no tampo, nas laterais. Aqui não tem saia. O painel vai ser o linho têxtil. Tá? Vamos pegar ele aqui, ó. O painel não, perdão, a saia, é só apertar em aplicar ele, pinta isso aqui pra gente, tá? Essa chapa aqui de baixo, eu vou colocar também esse areia. Vamos aplicar. Essa gaveta ripada aqui, eu quero ele todo aqui nesse linho têxtil. Então,
as ripas, o fundo das ripas, a caixa, isso aqui já pode deixar. A divisão vertical ali dentro também, ó. Vamos colocar aqui para o linho têxtil também. Legal. Esse ripado aqui eu quero ele todo nesse branquinho também, tá? Mesma coisa. Aqui esse armário também, ó. Esse armário vai ser no areia. Então vamos lá, ó. Lateral esquerda, lateral direita, a base, o rodapé, o topo, o roda-teto. Tá bom, vamos aplicar aqui. E aí é só continuar aplicando aqui em tudo, nas portas, tá? Vamos texturizar tudo aqui, eu já vou deixar texturizado o meu aqui. É isso aí, galera, tá terminado aqui, já terminei de aplicar todos os materiais aqui na cena, tá finalizado aqui o nosso roupeiro, espero que vocês tenham gostado das explicações, tá? E se você ainda não é um dinâmico, se você ainda não modela de forma dinâmica no SketchUp, no nosso site www.blocosdinamicos.com.br tem diversos blocos dinâmicos gratuitos para você conhecer e aplicar aí nos seus projetos.